Amém. Sejam bem-vindos todos que se encontram no local de reunião da Igreja de Itaúna. Também a todos que vão assistir essa mensagem pelo canal da Igreja, através do YouTube. Louvado seja o Senhor. Chegamos à quarta mensagem desse novo tema geral, que é Então Virá o Fim. E essa quarta mensagem, ela traz por título O Caminho da Cruz. Vamos ler junto, irmãos? O Caminho da Cruz. Aleluia. Senhor Jesus. E nós temos visto, dentro dessa nova série do Alimento Diário, o Senhor tem nos falado, as duas últimas mensagens, a segunda mensagem, falou sobre a revelação da igreja, e a semana passada, a terceira mensagem, falou sobre a edificação da igreja. São temas, irmãos, muito fortes, temas muito elevados. Domingo passado, os irmãos deram reforço, os irmãos responsáveis, encorajando a cada um de nós a despertar para a edificação da igreja. Porque Deus tem uma necessidade, que é a edificação da igreja. E dentro desse título, o Caminho da Cruz, nós temos que perceber que o Senhor Jesus, irmão, Ele morreu por cada um de nós. A obra redentora do Senhor, que o Senhor realizou, foi em favor de cada um de nós. O Senhor trilhou o caminho da cruz, morreu, ressuscitou, pagou um alto preço para nos transferir de reino, para nos salvar. Então isso deve brotar em nosso coração, irmão, muita alegria, não é mesmo? Porque o Senhor fez tudo para nos alcançar, fez tudo para nos salvar. Em Efésios 2 fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Irmãos, isso precisa encher o nosso coração de amor pelo Senhor, encher o nosso coração de alegria. Em Colossenses 1,13 fala que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, isso precisa brotar em nós alegria, brotar em nós amor pelo Senhor. E quando se fala em edificação, nós vimos também no Alimento Diário nessa semana, muito rico, que amar o Senhor não é o suficiente. Quando se fala de edificação, só amar o Senhor ainda é pouco, irmãos. Por quê? Porque a salvação que o Senhor preparou para nós, que o Senhor trilhou o caminho até a cruz para nos salvar, essa salvação ainda não é o objetivo de Deus. Por um lado, nós ficamos muito contentes, nos enchemos de amor pelo Senhor, somos gratos ao Senhor, mas, irmãos, isso é apenas o passo inicial do objetivo de Deus. Deus quer algo a mais de nós. Deus nos salvou, nos deu vida, nos colocou na vida da igreja, mas Ele espera algo mais de nós. Nós não podemos ficar contentes apenas com a salvação. O Senhor precisa de edificar a igreja. O Senhor quer edificar a igreja. Irmão, o Senhor vai edificar a igreja. É isso que nós vamos ver em Mateus 16, Ele fala que edificarei a minha igreja. E o Senhor está edificando, irmão. E nós, cada um de nós, fomos chamados para fazer parte dessa edificação. Irmãos, isso precisa nos despertar, isso precisa nos encorajar a prosseguir. Nós fomos chamados para edificar a igreja do Senhor. Nós somos materiais para a edificação da igreja do Senhor. Oh, aleluia, irmãos. Isso precisa nos despertar. Mas quando se fala em edificação da igreja, quando se fala de edificação dessa habitação de Deus, o Senhor requer algo de nós, que é o título dessa mensagem, o caminho da cruz. Precisamos tomar o caminho da cruz. Vamos abrir a Bíblia em Mateus, Senhor Jesus, capítulo 16. Vamos ler os versículos sugeridos dessa mensagem, antes de eu começar. Senhor Jesus, amém. Mateus 16, vamos ler a partir do versículo 24. Amém? Vamos ler? Os irmãos acharam?
Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Amém. Por enquanto vamos ler só até o 26. Irmãos, então quando se fala em edificação, irmãos, essa edificação não é para uma multidão. Essa edificação é para poucos. Né? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então quando se fala em edificação, é para aqueles que se comprometem com o Senhor. Então a edificação é para poucos. E nós, irmão, fazemos parte desse pouco. Você faz parte desse pouco, irmão? Aleluia! Nós fomos chamados para fazer parte desse pequenino rebanho. Em Lucas 12, 32, fala que o Senhor agradou em dar o reino a esse pequenino rebanho, irmão. Nós fazemos parte desse pequenino rebanho. Graças a Deus por isso, irmão. Então essa edificação, irmão, não é para a multidão. Ali em Mateus 8, quando o Senhor Jesus desceu do monte, ali tinha uma multidão. Mas nós sabemos que essa multidão estava atrás de quê? De sinais, de cura, Depois teve a multiplicação dos peixes e dos pães, de milagres. Então hoje tem multidão de cristãos, irmãos. Mas para edificação vão ser poucos. E eu quero fazer parte desse pouco. Você quer, irmão? Então diga sim, amém. Aleluia. Porque a edificação, irmão, envolve algo mais profundo, que o primeiro ponto que ele fala aqui no versículo 24, então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Por que negar a si mesmo? Por quê? Em Romanos 12, versículo 2, depois a gente vai ler, lá fala que Deus tem uma vontade, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Irmão, Deus tem uma boa vontade para cada um de nós. E ela é boa, perfeita e agradável. Irmão, quando se trata de edificação, nós temos que procurar entender, conhecer a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Qual que é a vontade de Deus para o meu dia? Para cada momento da nossa vida, nós temos que procurar entender, irmão, qual que é a vontade de Deus. Porque a nossa vontade, irmãos, nós temos a nossa vontade, e essa vontade, ela não é boa. A nossa vontade, a maioria das vezes, ela precisa ser negada. Aqui para a edificação, o Senhor fala assim: tome a sua cruz, negue a si mesmo. Então a nossa vontade, ela precisa ser negada, para fazermos a vontade de Deus. Por isso nós temos que compreender qual que é a vontade de Deus. Porque muitas vezes, nós queremos agir de acordo com a nossa vontade. Muitas vezes não, a maioria das vezes, Nós queremos agir com o que eu gosto, com o que eu penso. Mas para a edificação da igreja, irmãos, nós temos que aprender a tomar o caminho da cruz. Irmãos, e não é fácil. Tomar o caminho da cruz, nós sabemos que não é fácil. Mas é possível, irmão. Porque se o Senhor falou para nós, porque é possível. Então nós podemos trilhar esse caminho da cruz também. Mas para isso nós temos que entender qual que é a vontade de Deus. Nós vamos conhecer a vontade de Deus e entender qual que é a vontade de Deus. Aleluia. E para continuar aqui, nós temos que perceber que quando o homem caiu ali no Éden, em Gênesis 3, ali mostra que o homem ele dependia totalmente de Deus. Mas ali quando a serpente enganou a Eva, ela apenas ofereceu para Eva o conhecimento do bem e do mal. Ali no jardim do Éden, Deus, supriu o homem, não só de alimento, mas também de toda a sua necessidade psicológica, toda a sua alma era suprida pela presença de Deus e pela palavra de Deus. Irmãos, uma coisa nós temos que entender: a palavra de Deus, ela é suficiente para nos satisfazer. Não é mesmo? A palavra de Deus,
ela é suficiente para satisfazer todas as nossas necessidades. Ali em Mateus 4, no versículo 4, quando o Senhor Jesus foi tentado, vamos ler esse versículo, irmão? É melhor nós lermos, né? Mateus 4, 4. Senhor Jesus, invocando o Senhor, para que o Senhor possa nos revelar. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém? Os irmãos acharam? Vamos ler? Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Então, irmão, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmão, então a palavra de Deus, ela é toda suficiente para nos alimentar, para nos suprir todas as nossas carências, né, todas as nossas necessidades. A palavra de Deus, ela é toda suficiente. Mas nós temos que crer nisso. Os irmãos creem nisso? Amém. Aleluia. Então ali, irmão, quando o homem, né, caiu, desobedeceu a Deus, o que aconteceu com a alma dele? A alma dele foi totalmente corrompida, né? Então, com a alma corrompida, ele perdeu a presença de Deus e ele parou de depender de Deus. Ele perdeu a simplicidade. E com isso, o que aconteceu? A alma dele se tornou o quê? Um empecilho para Deus. Então, a alma dele teve uma personalidade que é o ego, né? Então, o nosso ego foi adquirido com a queda. Então, a partir daí, ele ficou o quê? Independente de Deus, ficou autônomo de Deus, né? Decidindo sozinho, porque ele se tornou conhecedor do bem e do mal. Então, automaticamente, ele não quis mais depender de Deus. Não, agora eu não preciso mais de Deus. Então, agora eu resolvo o meu problema. E não é essa a nossa experiência, irmão. Na maioria das vezes, mesmo nós crendo no Senhor, a maioria das vezes nós achamos que damos conta de resolver os nossos problemas, né? E não dependemos de Deus. Paulo, ao escrever para Coríntios, né, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, Paulo falou assim: eu receio que assim como a serpente enganou Eva, né, vocês também se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmãos, aqui ele não falou para incrédulo, ele falou foi para os cristãos de Corinto, foi para os irmãos de Corinto. E hoje o Senhor está falando para nós, irmão. Né, nós não podemos perder essa simplicidade. Nós precisamos aprender a depender do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Eu preciso depender do Senhor em todos os momentos da minha vida, irmão. Seja a tarefa mais simples que eu for fazer, eu preciso aprender a depender do Senhor, irmão. Porque é Ele que cuida de nós. Nós cremos nisso, nós sabemos disso, mas na prática, nós, né, temos o nosso ego, temos as nossas... achamos que podemos fazer as coisas e não dependemos do Senhor. É onde a maioria das vezes nós nos decepcionamos com nós mesmos, né, e vem as situações que nós mesmos procuramos. Então ali, com a queda, o homem adquiriu esse ego. E esse ego, irmão, para a edificação da igreja, não tem como, né, o Senhor usar esse ego para edificar a igreja. Esse ego, né, essa vida da alma, ela precisa ser negada para fazermos a vontade de Deus. Não bate, irmão. A nossa vida da alma não bate com a vontade de Deus para nós. Nós temos que aprender a negar. Então, quando se fala de edificação, eu vejo que a carinha dos irmãos já, assim, preocupados, né? Então, eu tenho que me negar, né? Irmãos, nós temos que entender isso, né? Se o Senhor está falando para nós, porque é possível, né? Eu negar a minha vontade para fazer a vontade do Senhor. Né? No decorrer da mensagem, nós vamos entender melhor isso. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender para praticar essa palavra, né? Para que haja edificação da casa de Deus, amém? Então vamos ler mais, vamos voltar para Mateus 16, nós vamos entender um pouco mais sobre esse nosso ego, né? Que tanto impede a edificação do Senhor. Vamos voltar aqui para o versículo 21, nós lemos 24 até o 26, vamos ler o 21. Mateus 16, versículo 21. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, precisamos depender do Senhor. Amém.
Os irmãos acharam? Vamos ler. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. 23. Mas sim, das dos homens, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui nós vemos uma boa intenção de Pedro, né, no seu homem natural. E vimos também aqui a manifestação do ego. Né? Quando o Senhor Jesus começou a falar que era necessário ir para Jerusalém, morrer, né, e ressuscitar o terceiro dia, Pedro aqui, né, com o seu ego, quis dar uma boa opinião para o Senhor. Irmãos, e Pedro aqui representa cada um de nós, não é mesmo? A maioria das vezes nós gostamos de dar opinião, né, para o Senhor, para os irmãos, né? Mas aqui, quando o nosso ego não é crucificado, quando o nosso ego não é levado, né, para o caminho da cruz, é isso que acontece, irmão. E aqui o Senhor teve que repreender, não a Pedro, mas a Satanás, né? Mas que estava, né, no ego, né, corporificado no ego de Pedro. Então, no Alimento Diário mostrou que Satanás, ele é um com o nosso ego. Irmão, está vendo quão sério é o nosso ego, né? A nossa vida da alma, como ela é forte. Quando nós não a negamos, nós somos um com o inimigo de Deus. Então é muito sério isso, irmão. Então nós temos que estar atento, né? Nós temos que entender, né, qual que é a vontade de Deus para a nossa vida e entender, né, esse empecilho que tem na edificação do Senhor. Porque Deus jamais vai usar, né, o nosso ego, o nosso homem natural para edificar a igreja. Né? Em 1 Coríntios fala que a nossa obra, né, se ela for madeira, feno e palha, o que vai acontecer? O fogo vai vir, né, e vai queimar. Então nós temos que entender isso. Para edificar a igreja, né, para crescermos em vida, nós temos que aprender a negar a nós mesmos, né, tomar a cruz e seguir o Senhor. E o Senhor, ele foi o nosso modelo, não é mesmo, irmãos? Desde o seu nascimento, o Senhor Jesus, ele teve um viver, né, de negar a si mesmo. Né, desde o seu nascimento, ele não tinha nada preparado para ele, né, quando ele nasceu. Ele sendo o rei do reino dos céus, né, ele teve que nascer ali numa manjedoura, né, no meio dos animais ali. Então, não tinha nada, nem uma hospedaria para receber o Senhor. Então, desde o seu nascimento, foi uma vida de sofrimento, né, uma vida de negar a si mesmo. Ali no capítulo 2 de Mateus, ele teve que fugir para o Egito, depois voltou. Então foi uma vida sofrida, uma vida de negar, né, a sua própria vontade. Por isso que nós temos que seguir o Senhor. Em Filipenses 2, vamos ler, Filipenses 2, vai falar um pouco desse negar do Senhor, né? Senhor Jesus, Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Amém. Vamos ler? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e morte de cruz. Amém, só até aí. Aleluia. Então o Senhor Jesus, ele foi o nosso modelo, irmão. Ele tomou esse caminho da cruz, né? Então aqui Pedro quis ajudar o Senhor teve que repreender. O Senhor não repreendeu, né, a pessoa de Pedro, mas repreendeu o seu ego, né? Ali a sua manifestação do seu ego, que estava sendo usada pelo inimigo. Então o Senhor, irmãos, hoje nós somos pedras para edificação. E nós temos que ser essas pedras. Pedro fala que nós somos pedras que vivem,
né? Pedras que têm vida para a edificação da casa de Deus, para edificar a igreja, né? A igreja do Senhor. Então essas pedras, aqui fala que não seja pedra de tropeço. Nós não podemos ser pedra de tropeço. Nós não podemos ser pedra que atrapalha a edificação. Nós temos que ser pedras vivas, né? Pedras, né, úteis para a edificação da casa de Deus. Nós já recebemos essa vida de Deus, já foi infundida em nosso espírito, agora nós temos que deixar Deus trabalhar em nós. Tomar o caminho da cruz para sermos esses materiais, né, para a edificação da casa de Deus. Que o Senhor, né, nos dê graça de deixar Ele trabalhar em nós. Entender essa vontade de Deus e deixar Ele trabalhar em nós. Então aqui fala também a questão de cogitar, né? No versículo que nós lemos, 23, 22, 23. Mas Jesus voltando diz, Pedro, arreda Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Irmãos, essa palavra cogitar, o elemento diário explicou para nós, ela traz o sentido de planejar, né? Pensar, refletir. Então, nós hoje, em que nós pensamos? Né? Em que nós refletimos durante todo o dia? No grupo dos irmãos, né, de manhã, o irmão a semana compartilhou um ponto interessante, né? Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, gastamos tempo, ouvindo mensagem, lendo o alimento diário, né, lendo os livros espirituais, lendo a Bíblia. Em que nós vamos pensar, irmão? É na palavra do Senhor, não é mesmo? Quando nós gastamos um tempo na presença do Senhor, o que vai acontecer? Automaticamente, nós vamos pensar nas coisas do Senhor. Mas quando nós enchemos com as outras coisas, né? Pode ser coisas boas, irmão, não precisa ser coisas ruins. Mas automaticamente nós vamos pensar nas coisas do mundo, não é mesmo? Até uma irmã do meu GF estava compartilhando algumas semanas atrás que tem dia que ela começa a ouvir mensagem, ela vai ouvindo 1, 2, 3, e ela vê que o dia dela é melhor. Mas tem dia que ela não ouve. Aí ela percebe que o dia dela não é tão fácil, está vendo? Nós sabemos o que fazer. O Senhor tem nos dado muita palavra, o Senhor tem nos dado muito alimento, né? E nós sabemos o que é melhor para nós, mas carecemos da prática, não é mesmo? O Senhor tem que nos despertar para isso. Então a palavra de Deus, ela é toda suficiente. Ela pode nos salvar. Ó Senhor Jesus. Mas nós temos que entender e procurar essa palavra, gastar tempo nessa palavra. Porque se nós gastarmos tempo nas coisas do Senhor, nós vamos o quê? Cogitar, nós vamos pensar, né? Colossenses capítulo 3, né? Lá fala que devemos o quê? Buscar as coisas do alto, né? Pensar nas... Vamos ler esse versículo, irmão? Colossenses capítulo 3, ele é muito rico. Senhor Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo de 1 ao 3, né? Senhor Jesus, deixa eu achar aqui, irmãos. Senhor Jesus, aleluia. Colossenses 3. Amém. Vamos ler a partir do 1 até o 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida em glória. Aleluia! Aleluia! Então, irmãos, nós temos que buscar as coisas do alto e também pensar nas coisas do alto. Então, os nossos pensamentos. A nossa alma, ela é dividida em 3 partes, né? Mente, vontade e emoção. Então, a nossa mente é a parte dominante, né? A parte principal da nossa alma. Então, nós temos que colocar, Romanos 8,6 fala que a mente posta na carne é morte, mas a mente posta no espírito é vida e paz. Então nós temos que aprender a colocar a nossa mente no espírito. E como vamos fazer isso? Pensando nas coisas lá do alto, irmão. Buscando as coisas do alto, né? Através de ouvir a palavra, através de invocar o nome do Senhor. Nós vamos voltar a nossa mente para o espírito. Então,
Então a mente, né, quando ela é posta no Espírito, nós temos vida e paz. Nós somos salvos, nós somos ganhos, né, somos edificados. Então a maneira, né, é colocar a mente no Espírito. Porque, irmãos, aqui fala que Pedro ele estava cogitando das coisas dos homens. Então as coisas dessa terra, irmão, não agradam o Senhor. Em 2 Coríntios, né, capítulo 2, versículo 14, fala que o homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Então, enquanto nós estamos pensando nas coisas dessa terra, nós estamos totalmente desligados das coisas de Deus. Então, é lógico, irmão, nós temos que trabalhar, nós temos que, né, estudar, mas, irmãos, a nossa mente tem que estar, né, pensando nas coisas lá do alto. Né? O nosso maior investimento do nosso tempo tem que ser nas coisas de Deus. Porque o homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Por isso que Deus nunca vai usar, né, o nosso homem natural, o nosso ego, para edificar a igreja dele. Por isso que Ele quer nos transformar. Ó Senhor Jesus. Para isso o Senhor nos colocou na vida da igreja, né? E hoje tem um jato d'água, né? Igual fala em Efésios 5, 25 e 26, fala que o Senhor entregou-se para a igreja, né? Está purificando ela com a palavra. Então a palavra de Deus, irmão, como um jato d'água, está nos lavando, né? Está nos purificando, está nos santificando, para sermos úteis para essa edificação da igreja. Então cada dia, irmão, cada reunião, cada palavra, né? Cada comunhão, irmão, é o Senhor trabalhando em nós. E nós temos que aprender a tomar o caminho da cruz, irmão. Permitir esse trabalhar. Ô Senhor Jesus, que o Senhor, né, continua nos dando graça, né, de permanecer debaixo desse lavar da palavra, para que possamos ser purificados e útil, né, nessa edificação do Senhor. E quando se fala de negar a si mesmo, né, nós vimos o exemplo do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, irmãos, ele tinha sua vontade, né? Assim como nós, né? Nós também temos a nossa vontade. E Adão e Eva, quando eles estavam ali no Éden, no jardim, antes da queda, eles também tinham a vontade deles. Mas eles dependiam totalmente de Deus. E hoje também, né, mesmo nós tendo as nossas vontades, nós temos que aprender a depender de Deus. Então o Senhor Jesus, quando ele estava, né, no seu ministério, né, pregando o evangelho do reino, aqui na terra, ele falava que ele não fazia a vontade dele, ele fazia a vontade do Pai, né? Então, ele tinha a sua vontade, mas ele negava a sua vontade para fazer a vontade do Pai. Então, esse é o caminho que nós temos que seguir, irmão. Embora nós temos a nossa vontade, nós temos que aprender a negar a nossa vontade para fazer a vontade do Pai. Vamos conferir isso em João 7, né? O Senhor falando que não fazia a vontade dele. João capítulo 7, Senhor Jesus, versículo 16. E o 18. Amém. Aleluia. Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Versículo 18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Então, irmão, o Senhor Jesus, ele renunciava a sua vontade para fazer a vontade do Pai. Então, hoje, por que nós temos que negar a nós mesmos? Porque o nosso ego, irmão, o nosso eu, o nosso natural, ele gosta de quê? Ele gosta de glória, não é mesmo? Quando alguém nos elogia, não é perigoso? Nos orgulharmos, né? Isso lá em Isaías 14, lá fala do inimigo de Deus, quando ele rebelou-se contra Deus, ele começou o quê? Se orgulhar, né? Por ser criado com muita glória, né? Com ter grande poder, grande glória, ele começou a se orgulhar. Irmãos, esse é o nosso perigo, né? O nosso ego, ele gosta de holoforte, né? Ele gosta de ser aplaudido, de ser admirado. Por isso, até mesmo no viver da igreja, irmão, nós temos que tomar cuidado, né? No servir o Senhor. Depois a gente vai falar um pouco sobre o serviço. Está vendo? Tudo, o nosso ego, ele é perigoso.
Por isso que nós temos dia a dia, né, tomar o caminho da cruz. Nós lemos em Mateus 24, mas em Lucas 9, 23, lá fala que esse tomar a cruz é dia a dia. Se nós quisermos seguir o Senhor, nós temos que tomar a cruz dia a dia. Todos os dias, irmão. Não é tomar a cruz de uma vez para sempre, é todos os dias. Nós temos que aprender, né, esse caminho da cruz. É doloroso, né, irmão? Mas nós temos que aprender. Essa é a vontade do Senhor. E nós cremos, né, que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Ô Senhor Jesus! Ô Senhor Jesus! Senhor Jesus, nos leva, né, a entender a sua vontade. Senhor Jesus. Então, vamos ler Gálatas 2. Vai nos ajudar a entender também esse negar, né? Gálatas capítulo 2, versículo 19. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos acharam? Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Fala assim: porque eu, mediante a morte, morri a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia! Oh, estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Irmãos, esse versículo é a maneira que Deus usa para lidar, né, com o nosso ego. Quando o Senhor foi à cruz, Ele crucificou o nosso ego. Crucificou a carne, crucificou o pecado. Mas, irmãos, isso são fatos, né, que estão registrados na Bíblia. Né? Nós cremos, não é mesmo? Que o Senhor, quando morreu ali, crucificou o nosso ego, crucificou o nosso homem natural, crucificou o pecado, né? E crucificou a carne. Isso são fatos. Mas esses fatos, eles precisam ser reais no nosso dia a dia, irmãos. Então, esses fatos estão registrados na Bíblia, mas ainda estão fora de nós. Nós temos que crer, né, e praticar no nosso dia a dia. Quando alguém nos ofende, aí o seu ego está crucificado. Aqui Paulo falou assim, né, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Está vendo? Então, se Cristo vive em mim, irmão, então, né, eu tenho que, né, depender dele. Por isso que nós temos que viver no Espírito. Por isso nós temos que sair da esfera terrena, né, mudar de plano, né, que Pedro tem falado muito para nós. No plano terrenal, nós não conseguimos, irmãos, negar o nosso ego. No plano terrenal, nós não conseguimos, né, negar nossa vida da alma. A alma, né, o Senhor quer salvar. Mas a vida da alma, o nosso ego, ele precisa ser crucificado. E Cristo já realizou isso na cruz, né? Mas isso precisa ser real no nosso dia a dia. Nós temos que tomar essa palavra para nós. Né? Quando alguém nos ofende, quando a esposa, os filhos, né, o marido nos ofende, o que acontece? Nós descemos da cruz, não é mesmo? Nós não tomamos o caminho da cruz. Até os irmãos falaram, né, que nós descemos muito fácil da cruz. E a cruz não é lugar de sofrimento, né? A cruz é lugar de morte. Aqui Paulo falou, estou crucificado com Cristo. Então, no momento que nós cremos no Senhor, irmão, nós cremos na sua morte e na sua ressurreição, nós estamos crucificados com Ele. Então, nós temos que aprender a permanecer na cruz, diante das situações, né, no nosso dia a dia. E o versículo 20 fala que, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, esse viver em mim, irmão, é dirigir a minha vida, né, conduzir a minha vida. Não é o meu ego, não é o que eu gosto, não é o que eu penso, mas é Cristo em mim. Então, o Senhor quer nos governar a tal ponto, né, dele conduzir todo o nosso viver. Irmãos, e nós estávamos compartilhando aqui da feira, e é nas pequenas coisas também, não é só nas grandes coisas.
Porque quando é uma causa maior, nós até dependemos do Senhor. Mas nas pequenas coisas, o Senhor quer controlar a nossa vida, quer guiar o nosso viver. Irmãos, isso é fazer a vontade do Pai. Né? Isso é fazer a vontade de Deus. Essa vontade que é boa, perfeita e agradável. Mesmo sendo, né, o caminho da cruz. Nós temos que crer, né, e entender que é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Então Paulo, né, deixou bem claro aqui, né, que já não era ele que vivia, mas Cristo que vivia através dele. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Irmão, você precisa crer, né, que você não dá conta, mas que Deus, que Cristo, no seu viver, né, Ele vai conseguir nos transformar. Irmão, é possível, né, tomar o caminho da cruz, para que Deus tenha essa edificação da igreja, irmão. Ô Senhor Jesus, isso precisa nos encher de esperança, né? Embora é duro de ouvir tais palavras, mas isso precisa nos encorajar, irmão. Quando vier a situação, nós temos que aprender a tomar esse caminho da cruz, irmão. Ô Senhor Jesus. Então Paulo, em 1 Coríntios 7, né, eu não vou ler, perdão, Romanos 7, lá Paulo ficou desesperado, né? Ele não sabia o que fazer. E muitas vezes é a nossa situação, irmão. Ele falou lá que desventurado o homem que sou, quem me livrará, né, desse ego tão forte? Lá ele fala o corpo da morte, né? Mas era o ego, né? Era o pecado que habitava na carne dele, né? Então, tantas situações, mas no capítulo 8, né, versículo 1, lá ele fala, graças a Deus. Vamos ler esse versículo, irmão? Romanos 8, 1. Nós temos que ler, né? Senhor Jesus, ô Senhor Jesus, amém. Romanos capítulo 8, amém. Vamos ler o 7:24, né? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Vamos ler a partir do 1 até o 3, o 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Vamos ler o 2 de novo, irmão? Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Graças a Deus! Graças a Deus por Jesus Cristo! Aleluia! Irmão, então tem uma lei mais forte, irmão. Isso precisa nos encorajar. No alimento diário, o irmão falou que é igual o foguete, né? Para vencer a lei da gravidade, precisa de uma lei mais forte. E nós temos essa lei. A lei do Espírito da vida, irmão. Irmãos, e não há condenação. Aleluia! Quando nós estamos em Cristo, não há condenação, irmão. Se há algum pecado, o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo pecado. Igual fala 1 João, né? Mas, irmãos, nós temos que tomar posse dessa lei. A lei do Espírito da vida. Ela nos livra da lei do pecado e da morte. Nós podemos viver, né? Nós podemos pensar nas coisas do alto. Podemos buscar as coisas do alto. Por causa dessa lei, irmão. Essa lei é mais forte do que a lei, né, da carne. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. Vamos prosseguir, né? Voltar para Mateus. Senhor Jesus. Vamos ler Mateus 7. Os irmãos já leram no início, mas vamos ler Mateus 7, 13. 13 e 14. Aleluia. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Vamos ler? Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho
que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela, Senhor Jesus. Irmãos, então aqui em Mateus 7, né, fala da porta. Irmãos, são poucos que acertam com essa porta. Irmão, eu quero fazer parte desses poucos. Você quer, irmão? Ó, então fala assim, eu quero fazer parte desses poucos. Ó Senhor Jesus. São poucos, irmãos. São poucos que acertam, né, com o caminho da cruz. Porque o nosso ego, irmão, ele quer um caminho largo. Ele quer, né, um caminho amplo, né, poder fazer o que quiser, né, não ser restringido. Mas nós queremos edificar a casa de Deus. Nós queremos edificar a igreja do Senhor. Queremos ser pedras de edificação, irmão. Por isso nós temos que, né, entrar pela porta estreita. E o irmão compartilhou no início, né, que essa porta é o próprio Senhor. Né? E o Senhor tomou o caminho da cruz. Então nós também temos que tomar esse caminho da cruz. Hoje, irmãos, a multidão não quer entrar por essa porta. Irmãos, são milhares e milhares de cristãos, mas não querem entrar por esse caminho apertado. Então hoje, né, o mundo, né, nada quer esse caminho apertado, irmão. Quer um caminho amplo. Mas nós estamos aqui sendo restringindo. Né? Embora há lutas, embora há provações, igual o hino que nós cantamos, mas exultemos em Cristo o Senhor. Né? Se a luta difícil está, irmão, se há fardos a carregar, basta confiar. Né? Ele nos supre, né, nas fraquezas, Ele nos sustenta. Irmão, ele não nos abandona, irmãos. Graças a Deus, irmão. O Senhor está trilhando conosco nesse caminho. Né? Vamos ler. Senhor Jesus, perdi o versículo aqui. 2 Coríntios, capítulo 4. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 4. Senhor Jesus, invocando o Senhor, a partir do versículo 16, 4:16 ao 18. Amém? Os irmãos acharam? Vamos ver? Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aleluia! Irmão, não desanima, irmão. Se há tribulação, se o caminho é apertado, se a porta é estreita, irmão, não desanima, porque o Senhor está conosco. Ele não nos abandona, irmão. Ele vai junto conosco, nos encorajando. Porque, por que nós temos que passar por tribulação, irmão? Por que nós temos que tomar o caminho da cruz? É por causa do nosso ego, né? É por causa desse nosso eu, que precisa ser, né? Ele já foi crucificado, quando Cristo morreu na cruz, mas hoje nós temos que levar ele para a cruz e deixar ele lá. Ó Senhor Jesus! E também, irmão, quando nós passamos por sofrimento, né? Pedro, em suas cartas, ele fala muito sobre o sofrimento, a primeira de Pedro. O que vai acontecer? Vai aumentar o valor da nossa fé. Né? Lá fala que é igual o ouro, né, purificado. Então, à medida que vem as situações, à medida que nós somos testados, nós precisamos também ser aprovados. Né? Porque se vem uma situação e eu fujo dela, eu não sou aprovado, irmão. Né? Então, o Senhor tem que mandar outra, né? Até eu falo com a minha esposa, vem outra pior, ela fala, pode parar. Pode parar, né? Mas é mesmo, irmão, né? Se o Senhor precisa nos aprovar. Ali fala que a nossa fé, ela é provada, para ela se tornar o quê? Mais valiosa para Deus. Quando a nossa fé é provada, ela é testada e aprovada, né? Ela vale muito mais, irmão. Ela agrega valor, né? Ela é agregada a valor. Então, por isso que o Senhor permite, né, as tribulações. Nós não podemos desanimar, irmão. Embora tem dia que dá vontade de desanimar, não é mesmo?
Não sei os irmãos, mas eu tenho dia, né, que vem a situação, você fala, mas por que eu? Né? Por que não é a pessoa que não tem o Senhor, que não busca o Senhor? Muitas vezes nós não queremos julgar a bola para frente, né? Para o vizinho, né? Mas fulano não busca o Senhor e está vivendo melhor do que nós. Irmão, mas o Senhor te escolheu. Né? É motivo de dar graças a Deus, irmão. Embora não é fácil na hora, mas nós temos que aprender a valorizar isso. Né? Que o Senhor quer nos provar. E Ele nos dá força para vencer, né? Nós lemos lá em 1 Coríntios, né? Com a tribulação vem o quê? O Senhor manda o livramento, irmão. O Senhor não vai deixar você perecer, você, né? Ele vai mandar o livramento, irmão. Nós temos que crer, nós temos que confiar, né? Porque Ele é fiel. Embora nós não somos, mas Ele é fiel, irmão. Nós temos que aprender a crer mais no Senhor. Senhor Jesus. Aleluia. Vamos prosseguir. Oh, Senhor Jesus. Nós lemos também em Mateus 11, 12. Vamos voltar lá em Mateus 11, 12. Né? Os irmãos já leram no início, mas vamos ler de novo. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Mateus capítulo 11, versículo 12. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Vamos ler? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam apoderam dele. Senhor Jesus. E os que se esforçam se apoderam dele. Irmãos, eu não entendi esse versículo, mas agora ficou claro para mim. Como é esse esforçar aqui? É esforçar para tomar o caminho da cruz. Esforçar para tomar, né? Para negar a nossa vida da alma. Irmãos, desde o dia de João Batista, né? O reino dos céus é tomado por esforço. Mas agora é a nossa vez, irmão, de esforçar para desfrutar do Senhor, né? Desfrutar da palavra, de ler a Bíblia, né? De invocar o nome do Senhor. Então, irmãos, é o caminho apertado. Nós temos que esforçar. Se nós queremos ser vencedores, nós queremos edificar a igreja de Deus, nós temos que esforçar. Né? Não esforçar em nós mesmos, né? Mas essa mudança de plano, é ser transferido para o plano celestial, buscando as coisas lá do alto, né? Não as que são aqui da terra, né? As coisas que não se veem, né? Igual nós lemos em Corinto, as coisas que não se veem, elas são eternas, irmão. As coisas aqui da terra, elas são o quê? São passageiras, são temporais. Então o Senhor precisa nos mostrar isso, né? Nos dar revelação disso, que para edificar a igreja, nós temos que negar nós mesmos, tomar a cruz e seguir o Senhor. Vamos prosseguir. Senhor Jesus, aleluia. Vamos ler 1 Pedro agora, né? 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Oh, Senhor Jesus, amém. Aleluia! Senhor Jesus, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Os irmãos acharam? Vamos ler? Nós vamos ler até o 9, irmão. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra. Obtenção. Aleluia. Amém. Vamos ver o 8 também. A quem não havendo visto, há mais, no qual vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé,
a salvação da vossa alma. Aleluia! Irmão, então é isso que Deus quer, a salvação da nossa alma. Não foi isso que ele falou para Pedro, lá em Mateus 16, 24? Né? Nós temos que negar a nossa vida da alma, né? E depois nós vamos ler o 25, 26, lá fala, quem quiser salvar a sua vida, perder-la. E quem perder a vida, achá-la. Né? Depois nós vamos ler esses 2 versículos. Né? Então, irmão, é isso que Deus quer, que nós neguemos a nossa vontade para fazer a vontade dEle. Aqui Pedro, né, deixa bem claro, né, ele fala se necessário, mas nós sabemos que é necessário, porque temos um ego muito forte, irmão. Né? Quem conhece o seu próprio ego? Mais uma vez eu vou dar o exemplo da comunhão com os irmãos de manhã, é muito boa, né, irmãos? O irmão deu um exemplo bastante prático. Ele falou assim, eu conheço um irmão na vida da igreja que tem um ego muito forte. E ele deu o endereço dele. Né? Então ele estava falando dele mesmo. Né? Então nós, irmão, né, é nós que conhecemos, nós temos o ego muito forte. Muitas vezes nós não achamos, né? Mas, irmão, é nós que conhecemos o nosso ego. Ele é muito forte, né? Muitas vezes nós até nos calamos. Né? Cadê o Alessandro? O Alessandro fala, nós até engolimos sapo, né? Uma maneira popular de falar. Né? Nós não revidamos, mas também, irmãos, não é essa a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Né? Muitas vezes nós calamos, mas não concordamos. Né? Então é nós mesmos que conhecemos o nosso ego. O nosso ego é muito forte, irmão. Né? Por isso que Jesus falou aqui para Pedro, né? Mas ele está falando para o ego de Pedro, arreda Satanás. Porque Deus, irmão, não vai edificar a igreja com nada que é do ego, nada que é natural. Deus odeia, né, essas coisas naturais. Para Deus isso não serve, irmão. Isso vai ser queimado. Né? Quando, lá em 1 Coríntios, fala que quando vier a prova, né? Por isso que Pedro fala que as situações é para nos provar. Para quê? Para eliminar tudo que é natural, tudo que é do ego. Irmãos, nós mesmos que conhecemos o nosso ego, nós mesmos sabemos, né, a hora que nos ofendemos, talvez ficamos calados, não revidamos na hora, mas por dentro nós estamos ali, né? Então esse ego, ele precisa ser negado, né? Precisa ser eliminado. Irmão, e por nós mesmos não damos conta. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por essa lei do Espírito da vida, irmão. Nós temos que aprender a invocar o Senhor, a depender totalmente do Senhor. Porque é Ele que vai nos dar a vitória. Amém? Senhor Jesus. Agora vamos Mateus, né? 16 de novo. Mateus capítulo 16. Para nós lermos esses versículos que faltam aqui. Para nós terminarmos. Oh Senhor Jesus. Mateus 16, nós lemos até o 24 e 25, vamos ler o 26 até o 28. Não, vamos ler a partir do 25, né? Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aleluia. Então aqui no 27, irmão, ele começa a falar da glória, né? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Irmãos, nós temos visto que o Evangelho de Mateus, que fala do fim, né? Então virá o fim. Até o capítulo 15, nós vimos as primeiras mensagens, até o capítulo 15, ele fala da salvação, ele faz muita cura, mas a partir do capítulo 16, ele dá uma virada. Não é mesmo? Então aqui ele começa a falar sobre a edificação, e aqui no versículo 26, 27, né?
ele fala, retribuirá a cada um, aqui fala do galardão, irmãos. Então aqui isso prova, né, que a partir do capítulo 16, o Evangelho de Mateus, ele quer que nós demos uma virada com ele. Né? Nós precisamos virar com o Senhor, irmão. Porque aqui ele muda, né, totalmente de direção. Aqui ele fala da edificação da igreja. Né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então é algo mais sério, irmão. Isso precisa nos despertar. Aqui o Senhor está dando uma virada. E nós temos que virar junto com o Senhor. Nós não podemos passar direto, né? Nós não podemos continuar com a mesma pegada, irmão. Porque o Senhor vai edificar a igreja dele. E Ele conta com cada um de vocês. Ele te chamou, né, te salvou, pagou um alto preço, te colocou na vida da igreja, mas Ele conta com você, irmão. Vamos virar junto com o Senhor, né, para a edificação da igreja. Então aqui ele começa a falar da recompensa. Ainda vai ter recompensa, irmãos. Né? Quando o Senhor voltar, Ele vai recompensar cada um, segundo as suas obras. Então, é lógico que eu não vou ter tempo de falar, mas Romanos 12, 1, ele fala para apresentar o nosso corpo. E a partir do versículo 3, ele começa a mostrar a questão do servir na igreja. Então, o Senhor, irmão, quando se fala de ego, né, enquanto nós estamos apenas nas reuniões grandes, tranquilo, o nosso ego a gente consegue controlar ele. Mas quando nós começamos a servir junto com os irmãos, então aí há um afloramento do nosso ego. Nós começamos a conhecer mais os irmãos, não é mesmo? Então o serviço, né, é para o nosso aperfeiçoamento. Então o serviço da igreja, o Senhor colocou na vida da igreja, e o Senhor, irmão, tem serviço para todos. Ali em Romanos 12, né, vamos ler esse versículo de Romanos 12. Senhor Jesus, meu tempo está acabando, mas vou só ler aqui. Romanos capítulo 12. Vamos ler o versículo 1. Vamos lendo aqui, irmãos. 1, 2, 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém. Então, irmãos, aqui ele começa a falar, né, pensar com moderação. É algo, irmão, no serviço, é algo no viver da igreja, né, nunca pensar além do que convém a cada um de nós. Então, no serviço, né, quando nós servimos há um bom tempo a algum serviço da igreja, nós pensamos que já sabemos, não é mesmo? Irmão, nós temos que aprender a pensar com moderação. Nós pensamos muitas vezes que somos os tais, né, nós já sabemos servir, não dependemos do Senhor, tá vendo? Aí o nosso ego manifesta. Não aceitamos opiniões diferentes. Então, irmãos, né, nós temos que aprender a ser moderado. Moderação é uma palavra de equilíbrio, né, significa equilíbrio, você ser equilibrado. Né, aqui começa a falar do corpo, né, em 1 Coríntios 12 também fala do corpo. Nós somos o quê? Membros desse corpo. Nós temos que ver, né, que nós somos membro. E cada membro depende do outro para que o corpo possa funcionar, para que a igreja seja edificada. Então aqui Paulo usa a figura do corpo humano, né, mas nós somos o corpo de Cristo. Né? Então nós temos que aprender a respeitar os irmãos, né, a servir com os irmãos. A única coisa que um membro pode fazer é aperfeiçoar outros. Né? Aqueles que estão chegando precisam ser aperfeiçoados. Nós podemos cooperar apenas no aperfeiçoamento de outro, mas nunca tomar a função do outro. Porque todos podem funcionar. Né? Todos devem compartilhar, né? Todos devem funcionar na igreja, irmão. Nós não podemos cair naquela que, né, só alguns funcionam e os outros apenas assistem. Né? Todos devem funcionar. Todos nós somos materiais para edificação. Todos nós somos pedras que vivem. E Deus chamou cada um de nós, irmão, para fazer parte desse edifício. Ó Senhor Jesus, meu tempo acabou, irmão, que o Senhor possa nos dar graça, né, de tomar o caminho da cruz. Dia a dia, irmão. Nós temos que tomar o caminho da cruz,
permanecer no viver da igreja, né? Deixando Ele trabalhar em nós, negando o nosso ego, negando nossa vida da alma e procurando compreender qual que é a vontade do Senhor. Né? Que o Senhor possa nos abençoar. Eu gostaria de orar com os irmãos, por os irmãos. Né? Senhor Jesus, Senhor, nessa noite, Senhor, diante dessa palavra, Senhor, o caminho da cruz. Senhor, sabemos que não é fácil de ouvir sobre o caminho da cruz. Senhor, mas nós cremos que o Senhor está conosco, o Senhor não nos abandona, o Senhor nos encoraja a cada dia. Senhor, a tomar esse caminho da cruz. Senhor, negando a nossa vida da alma, Senhor, negando o nosso ego, para fazermos a Tua vontade. Senhor, a Tua vontade que é dar descanso para Deus. Senhor, edificar a igreja para dar descanso para Deus. Senhor, nós queremos ser essa edificação. Senhor, nós fazemos parte dessa edificação. Senhor, conta conosco. Senhor, continua trabalhando em nós. Ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado. Senhor, por tal palavra. Senhor, muito obrigado por tal viver. Senhor Jesus, amém. Aleluia. Jesus é o Senhor.